guys, how are you doing? A nossa aula vai ser sobre linking words. Então nós vamos ver o que as linking words significam, para que elas servem, qual é a funcionalidade das linking words. As linking words, ou também chamados connectors, são conjunções que funcionam como conectivo nas frases. Elas servem para unir períodos, unir ideias, conectar ideias, tá? Então elas são essenciais para a comunicação, porque elas vão tanto colaborar para a coesão, que é a gramaticalidade do texto, bem como para a coerência, que vai dar o sentido ao texto. Tá? Então é muito importante. Elas expressam ideia de continuação, de conclusão, de adição, de oposição, comparação, explicação e tantas outras ideias. Tá? Sabendo, ressaltando que as conjunções são palavras invariáveis, então elas não vão conjugar como o verbo, elas vão permanecer as mesmas, elas não sofrem flexão de número, gênero ou grau. A primeira que nós podemos observar são as conjunções adversativas, e aqui eu coloquei as 4 mais usuais, tá? Que é but, however, nevertheless e yet, tá? Então vamos olhar aqui um exemplo. I would go to the beach, but it's raining. Eu iria à praia, mas está chovendo. Olha aí a expressão but, né, que significa, nesse caso, mais, que tem ideia de contradição, tem ideia de oposição. Então, essa frase, ela traz ideias opostas. O segundo grupo de conjunções são as conclusivas. A conjunção conclusiva, ela vai finalizar, né, a ideia, ela vai finalizar um período. Então, ela traz esse sentido para a oração. E as mais usuais que nós podemos ver é so, therefore, hence, thus, consequently, né, que tem essa ideia de conclusão. A mais usual, a que nós vemos mais nas conversações, é a conjunção so. It was snowing hard, so I stayed at home. Estava nevando muito, então eu fiquei em casa. Olha aí essa ideia, esse fato finalizado, essa ideia acabada. O terceiro grupo que nós podemos conceituar são as conjunções explicativas. Pode até ter alguma confusão, pode ser parecida, alguma semelhança entre conjunções conclusivas e conjunções explicativas. Só que a conjunção explicativa, na verdade, ela vai elucidar um fato, né? Não é que ela está indicando um fato terminado, como a conclusiva. Ela vai explicar, ela vai elucidar uma situação. As palavras que são mais usuais, because, for, because of, since, as. Então, essas são as conjunções mais usuais. Aí o exemplo, I hate to waste water, for it is very important these days. Odeio desperdiçar água, pois é muito importante nos dias de hoje. Uma chamada de atenção para a expressão for, que pode ter ideia de direção, que pode ter ideia de finalidade, só que nesse caso aí, a expressão for foi usada como uma conjunção de explicação, então ela é muito comum também com esse sentido. Já as conjunções adicionais, que tem ideia de soma, né, que vai unir ideias, que vai somar ideias, nós podemos observar aí a expressão and, que é a mais usual, é a mais comum, tanto na escrita quanto na fala, né? Besides também, que tem ideia de além disso, é muito comum na conversação. E essas duas últimas, moreover, furthermore, elas são mais utilizadas na escrita, tá? Então nós podemos observar ela mais nos textos escritos do que nos textos orais.
Então, olha só o exemplo, I like my job and my boss. Né? Então, você pode observar aí que as duas ideias se somaram. Né? Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Já as conjunções alternativas, elas vão implicar numa ideia de alternância, né? Assim como o nome fala, alternativas. Então, a gente pode ver or, either, neither, whether, or else, otherwise, né? Então, são exemplos de conjunções que dá essa ideia de alternância, né? We can eat pasta or rice. Nós podemos comer macarrão ou arroz. Então, olha aí a ideia, tá? Traz essa variabilidade, né, de sentido, de escolha. Conjunções concessivas. A conjunção concessiva, ela pode trazer também uma semelhança às conjunções adversativas. Só que as conjunções adversativas, essa contradição, ela é explícita. Já nas conjunções concessivas, se dá mais uma ideia de permissividade. Tem contraste, mas tem mais a ideia de permissividade. Quando você abre uma concessão, né? Quando você abre uma permissão. Então, as mais usuais é although, even though, spite of. Aí o exemplo, although I don't have money, I wanted to buy a car. Embora eu não tenha dinheiro, eu quero comprar um carro. Então, olha aí, você vê a ideia de que tem ideia de contradição? Tem, mas a ideia que se sobrepõe não é uma contradição explícita, ela traz mais uma ideia de concessão, embora, né, apesar de, traz uma ideia de permissividade. Então, para uma dica bem legal que a gente pode observar, essa expressão fanboys, ela traz, né, as iniciais das conjunções mais comuns, que é for, and, nor, but, or, yet, so, tá? E continuando a nossa aula, nós vamos ver um vídeo pequeno com vários outros exemplos de conjunções e aplicações em frases. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Thanks so much. Coordinating conjunctions are small words that connect two independent parts of a sentence. We can remember them with the acronym FANBOYS. For, and, nor, but, or, yet, so. Take a minute and memorize them. If you know these words, you'll avoid a lot of comma errors. Fanboys are connectors, and here are some notes on punctuation. If fanboys are connecting two words or phrases, you don't have to use a comma between them. The office party will feature cupcakes and lobster. Commas are also not required if the fanboy connects two verb phrases. We can either order lobster or stay within our budget. If the fanboys are connecting items in a series, use commas between each item. The accounting department will probably recommend cupcakes, celery sticks, and water. If the fanboys connect independent clauses, however, insert a comma after the first clause and before the fanboy. Jane will bake some decoy cupcakes, and Larry will sneak in the lobster. Remember that an independent clause is basically just a sentence, and you can't mash two sentences into one sentence without something between them. That's when you get run-on sentences. Divide them using one of the 7 fanboys. Now, there are lots of subordinating conjunctions, but there are only 7 coordinating conjunctions, the fanboys. Remember that coordinating conjunctions connect clauses of equal strength, and when they do, they need a comma. Casey is an introvert, yet he actually likes office parties.
Do these fanboys need commas? Practice punctuating these examples. Office parties tend to be boring, awkward, or awesome. Yes, use commas in a series. Let's hope Larry and the boss don't get into a fight over the lobster. And is a fanboy, but it's connecting two nouns. No comma. Casey loves cupcakes, but he doesn't like lobster. The fanboy but is connecting two independent clauses. Use a comma. Larry breeds genetically modified lobsters after he finishes his workday. No comma needed here. After isn't one of the fanboys. It's a subordinating conjunction, not a coordinating one. So, learn the fanboys and use them confidently.